Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Queria primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar, ainda que virtualmente, reunido com os irmãos em um só propósito, que é louvar e adorar o nosso Senhor. E lermos e estudarmos um pouco, fazer uma breve reflexão de sua palavra. Nessa noite, irmãos, vamos ler um pouco da palavra de Deus no livro de Tiago, a carta de Tiago. Vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Então, repetindo, é o livro de Tiago, a carta de Tiago, certo? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Espero que todos tenham achado. E vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e inteiros, sem que lhes falte nada. Vamos orar ao Senhor agradecendo por toda a sua palavra e pedindo a Ele que Ele possa nos orientar e trazer iluminação da parte do Espírito Santo ao nosso entendimento. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia vivido, por mais um dia, Pai, que Tua misericórdia, Pai, a Tua graça se renova em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, ainda que distante dos meus irmãos, fisicamente falando, mas agora, Senhor, nós estamos unidos num só propósito, de ouvir a Tua voz através das Tuas Escrituras, Senhor. As Sagradas Escrituras, a qual Tu se revelaste, e fala, Senhor, conosco todos os dias. Te pedimos, Pai, que cada um possa estar em total reverência, que possa se concentrar, Pai, na leitura da Tua palavra, no que ela diz aos nossos corações hoje, que possamos ter iluminação do Teu Espírito para compreender e, posteriormente, Senhor, praticar e ter certeza que ouvimos a Tua voz e ter a certeza que Tu estás conosco, Senhor. É isso que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, essa é a carta que Tiago ele vai escrever para os irmãos que estão passando, como o próprio texto diz, estão passando por momentos de provações. Não muito diferente de nós, nossa situação hoje. Não é isso? E Tiago ele vai ser bastante enfático em dizer aos irmãos que se alegrem e tenham perseverança. Prometo que vou ser bem em breve nessa reflexão, mas vamos analisando versículo a versículo. São 4 versículos apenas, que possamos ter um esclarecimento melhor do que o apóstolo Tiago quis dizer aos irmãos daquela época, e nós podemos aprender com esse texto também hoje. No versículo 1 ele já vai se apresentar, né, aos irmãos da seguinte forma: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Então é curioso aqui como Tiago vai se referir, depois de se apresentar como um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como ele vai se referir àqueles irmãos que estão ali naquela situação.
ele vai se referir a ele como as 12 tribos que se encontram na diáspora. Diáspora significa exílio, alguém que está longe de sua casa, que está afastado. Então, ele está se referindo aqui aos irmãos que estavam por conta da perseguição que a igreja sofria aqui no período em que, nesse período aqui, provavelmente o imperador era Nero, ele estava perseguindo a igreja. E ele vai dizer aos irmãos, ou às 12 tribos, fazendo referência à igreja, fazendo referência ao povo de Deus, que se encontram na diáspora. Então ele vai fazer essa referência, olha, a vocês que estão distantes, eu, Tiago, servo de Deus, tenho uma palavra para dar para vocês. E no versículo 2, ele vai começar a dizer que palavra é essa. Na minha epígrafe aqui do texto, ele diz o seguinte: os benefícios das provações. Então é interessante como o texto fala aqui de benefícios das provações. Muito provavelmente, ninguém consegue imaginar que benefício eu posso tirar de uma provação. Mas vamos aqui aprender com o texto que tipo de benefício é esse que Tiago está querendo dizer a nós. Versículo 12 ele vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, vamos aqui analisar essa primeira parte do versículo 2. Na verdade, versículo 2. Ele vai falar o seguinte, que tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Então, Tiago vai dizer, irmãos, vocês que estão aí distantes, que estão afastados, que estão sofrendo perseguições, que estão de coração aflito, tenham grande alegria por vocês estarem passando por tudo isso. E aí os irmãos poderiam se perguntar, como assim, Tiago, tem alegria por conta disso? Nós estamos sofrendo, nossos irmãos estão sendo mortos. Nós estamos vendo os irmãos nossos em qual estávamos ontem com ele conversando. Hoje eles estão mortos, foi preso. Pode ter sido queimado, pode ter sido morto por algum leão. Como, Tiago, eu posso ter provação, como eu posso ter alegria nessas provações? Aí ele vai dizer no versículo seguinte, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Esse é o motivo deles no caso, e de nós hoje termos alegria nessas provações. Essas provações vai produzir perseverança em nós. Muitos estudiosos, muitos pastores, muitos teólogos têm analisado esse período em que nós vivemos e alguns vêm tendo uma perspectiva de que tudo isso que está acontecendo no mundo por conta dessa pandemia pode ser um juízo de Deus, um castigo de Deus para a humanidade e também para a igreja. A igreja, ela não faz parte do mundo, ela é algo que é de Deus, é do Senhor, ela não pertence a esse mundo. Mas nós estamos incluídos nesse mundo e por conta de tudo que acontece nele, nós também sofremos. Então, ainda que não seja, ou seja, algo que venha da parte do Senhor, essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo, sem exceção de lugar nenhum, se isso for da parte de Deus mesmo, isso é uma provação para nós. E como o apóstolo Tiago diz aqui, essas provações, nós devemos passar com ela com alegria, lembrando primeiramente que o Senhor está no controle de todas as coisas e que, segundo, essas provações, ao final daquele que passar por essa provação, ela vai produzir perseverança.
E perseverança é algo muito importante na vida do cristão. Nós vamos ver logo mais. E ele fala da fé. A provação da fé irá produzir a perseverança. Essa fé na qual não vem de nós. Essa fé na qual é o dom de Deus. A fé de crermos nele. A fé de termos a certeza de que ele está no controle. E que ele há de resolver todas essas coisas. Então essa fé que nós temos em Deus, que ele nos dá, ela irá produzir essa perseverança. No versículo 4, seguindo, ele vai dizer o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Ora, a fé, ela é gerada por Deus em nossos corações, através dessas provações que nós estamos passando, ou no caso que também esses cristãos aqui dessa época, do primeiro século, estavam passando por essas provações, mas através da fé dada por Deus, eles conseguem ter uma perseverança produzida. Através dessa fé dada por Deus, eles perseveram. E essa ação da perseverança, ela precisa ser completa. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Com que objetivo ela deve ser completa? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Seguindo, ele vai dizer: sem que lhes falte nada. Ou seja, a perseverança que vai ser produzida depois dessa aprovação ou durante essa aprovação, ela vai ter um efeito completo para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Essa questão da perseverança, ela nos faz lembrar de 2 versículos bastante interessantes. O primeiro é Mateus 24, 13. Se os irmãos puderem, abram aí Mateus 24, 13. Vamos ver o que aqui Mateus diz sobre a perseverança. Mateus 24, 13. Ele vai dizer: aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Então, uma das coisas que essa perseverança produzida pela provação da fé, uma das consequências dela é a salvação. Repetindo o que diz o versículo: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, quando o Tiago fala aqui que essa perseverança ela deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, ele está falando também de salvação. Essa fé que é dada por Deus, ela vai produzir a perseverança, que ao perseverarmos, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Como? No versículo 12 de Tiago, ele vai falar algo também bastante interessante e relacionado também a essa questão de salvação. O versículo 12, primeiro capítulo de Tiago, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago, ele está exortando aqui a igreja, dando um incentivo à igreja, a que ainda que possamos estar passando por momentos de dificuldade, por momentos de provação, distante dos irmãos, distante da igreja, distante daqueles a quem nós estávamos acostumados a todo domingo nos reunir, conversar, abraçar, louvar, cantar o Senhor juntos,
ele está exortando a igreja a tenham alegria nesse momento. Tenham certeza de que Deus está no controle, mas também tenham alegria. Essas provações vai gerar perseverança. E essa perseverança vai gerar a certeza da nossa salvação. Vai gerar a certeza de que estaremos com o Senhor naquele grande dia. Gostaria de repetir esse versículo 12, que os irmãos pudessem ler com confiança e certeza de que o Senhor está falando com você. Versículo 12 de Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, irmãos, como falei, é uma breve reflexão sobre tudo isso que nós estamos passando, num culto de oração, que esse texto de Tiago possa ter falado ao seu coração, que você em suas orações possa pedir ao Senhor alegria nesse momento difícil, que Ele possa lhe dar alegria, que os irmãos tenham alegria, que ainda que afastado do convívio da igreja, mas o Senhor não está longe de você. E nós não devemos estar longe dele. Devemos sempre perseverar na leitura da sua palavra, perseverar nas orações, nas súplicas e ter a certeza de que Ele está conosco. Afinal de contas, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E perseverem, irmãos. Perseverem. Peça a Deus que lhe dê força para perseverar nesse momento de aflição, nesse momento de incerteza, de ansiedade, sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Nós sabemos que o dia de amanhã a Ele pertence. E o que nós podemos fazer é apenas confiar nele. Amém. Gostaria de orar mais uma vez, terminando esse momento, e agradecer pela oportunidade de estar trazendo reflexão aos irmãos. Senhor, nosso Pai, obrigado por a leitura da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor, que hoje falou aos nossos corações. Senhor, sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e está no controle de tudo. Mas nós somos falhos, Senhor. E ainda que a Tua palavra diga que nós devemos ter alegria nesses momentos, como seres humanos falhos e pecadores, às vezes é difícil para nós, Senhor. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, essa alegria de onde não existe para os nossos corações. Que nós possamos, ainda aqui confinados dentro de casa, possamos estar alegres, por termos a certeza que o Senhor está no controle. Ainda que coisas ruins possam ser trazidas à nossa saúde, Pai. Mas ainda assim não deixaríamos de confiar no Senhor. Obrigado, Senhor, pelas essas provações. Porque como Tua palavra diz, essa provação ela vai trazer perseverança. E coloca em nós, Senhor, o desejo de perseverar na Tua palavra. Porque se for depender de nós, Senhor, falhos e pecadores, nós não vamos conseguir. Mas pelo Teu Espírito e graças ao sacrifício do Teu Filho Jesus, nós podemos, Pai, perseverar. Então age, Senhor, em nossos corações e nos dá perseverança, para que possamos estar contigo naquele grande dia. Abençoa meus irmãos, esteja com eles, Senhor, durante todo esse tempo. Abençoa, Pai, cada família, e que o Senhor possa, Pai, dar certeza de que tudo isso vai passar, e que quando passar nós estaremos de volta, não mais na diáspora, mas novamente reunidos, para juntos louvarmos e agradecermos o Teu nome. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz.